Boa noite, seja muito bem-vindo. 8 horas em ponto e você sabe que a gente tinha um compromisso agendado com o Dr. Laí Ribeiro. Boa noite, doutor. Boa noite. Boa noite para todos vocês que estão nos acompanhando. Obrigada pelas milhares de perguntas que nós já recebemos, porque hoje a gente prometeu que é um dia especial para a gente falar de infarto, acidente vascular cerebral e contribuir para que você saia da rota do adoecimento. Quero agradecer a todas as pessoas que estão conosco aqui online, doutor, todas as pessoas que nos fizeram perguntas e que estavam ansiosas para que essa nossa live começasse, né? Mandar um abraço para nossa rede, que está todo mundo aqui em rede, para a Academia do Dr. Laí Ribeiro, para o Júnior Alac, o Medicina e Saúde, Saúde e Bem-Estar, o Minha Saúde, Curas Naturais, o Mioc está tendo um abraço especial para o Instagram do Dr. Laí Ribeiro, que está transmitindo tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje, né, doutor? É isso aí. Muito bem. Gente, o nosso assunto de hoje é o infarto, o acidente vascular cerebral e também as soluções naturais que ajudam as pessoas a saírem da rota desses dois problemas de saúde que, doutor, eu vou já começar perguntando, porque tá todo mundo aqui já dando joinha, já dando coraçãozinho, já compartilhando a live para que mais pessoas tenham acesso a todas as informações que vamos falar aqui, mas uma pergunta recorrente que apareceu pra gente, doutor, é que as doenças cardiovasculares, né, elas assustam muito e não é à toa, porque elas são a principal causa de morte no Brasil e no mundo, é isso mesmo, doutor? Em 1950 atingiu esse pedestal de ser a principal causa de morte no mundo. Principalmente no mundo civilizado, que nós chamamos, né? No mundo ocidental. Mas nem sempre foi assim. Já teve um tempo que não era o coração, não eram as doenças cardiovasculares. Eram as doenças infecciosas, né? Mas em 1912, o James Herrick publicou o primeiro trabalho usando eletrocardiograma para falar de uma coisa que hoje nós chamamos de infarto do miocárdio. Isso não era nem conversado. O Paul White, que era o chefe de cardiologia de Harvard, ele comprou um eletrocardiógrafo na Holanda e trouxe para os Estados Unidos. Ele levou 7 anos procurando para achar um infarto. E os colegas riam dele. Ele disse: "O que você está fazendo com isso? Não existe isso aqui." Pra você ter uma ideia. Foi só em 1925 que ele encontrou um infarto do miocárdio agudo para poder registrar no aparelho que ele tinha comprado do Eindhoven, na Holanda. Em 1930, 3.000 pessoas morreram de infarto do miocárdio nos Estados Unidos. Em 1960, 30 anos depois, 300.000. Nossa, doutor. É. E esses números só aumentam, né? Só aumentam, né? Houve um período que houve um decréscimo, tá? Mas mesmo assim, mesmo havendo decréscimo, continua sendo a principal causa de morte e diminuiu um pouco a incidência de infarto e aumentou a de insuficiência cardíaca congestiva. Mas nunca deixou de ser, desde 1950 até hoje, nunca deixou de ser a principal causa de morte. A previsão é que nos próximos 10, 20 anos, em muitos lugares do mundo, vai deixar de ser a doença cardiovascular e, infelizmente, vai passar a ser uma pior ainda, que é o caso do câncer. Já tem estados nos Estados Unidos onde o câncer já está matando mais do que doença cardiovascular. Aqui no Brasil é líder absoluta de causa de morte, né? As estatísticas que eu peguei para estudar, para me preparar aqui, de cada 10 mortes no Brasil, 4 são por doenças cardiovasculares. É exatamente isso mesmo. E uma pergunta, né, que aparece aqui pra gente é a seguinte: como pode, doutor, as doenças cardiovasculares permanecem matando um monte de pessoas, mas os medicamentos, né, para proteger, que dizem que protegem as pessoas, né, da pressão alta, do colesterol e tal, eles também continuam sendo cada vez mais vendidos. Parece que as pessoas estão tomando cada vez mais remédio. Está mostrando que esses remédios não estão cumprindo a sua finalidade. Porque se tivesse, haveria uma redução drástica disso aí. Então, o que acontece é que nós, brasileiros principalmente, mas não é só o Brasil, não, nós não temos muita noção de prevenção. A gente só troca a fechadura da porta depois que ela ficou arrombada.
Aí você cuida, compra um cofre, porque, entendeu? Quando levar o dinheiro. É interessante, quer dizer, só depois de acontecer é que a pessoa se preocupa. A pessoa acha que não vai acontecer nada com ela, vai acontecer com outros, não com ela. E até bem pouco tempo, o paciente tinha essa noção de que ele chegava no médico, achava um médico bom e entregava a responsabilidade da saúde dele para o médico. É como se ele tem um bom médico, ele está bem protegido. O que não é verdade, porque se ele tem um bom advogado e ele comete crimes, ele pode terminar na cadeia, claro, mesmo com um bom advogado. Se você tem um bom médico, mas você não faz a sua parte, porque todo mundo quer procurar uma pílula mágica que vai tomar e acabou, não precisa se preocupar com nada. E não é bem assim. A saúde é um legado que você deixa para você mesmo no final da vida, depois dos 40 até o final da vida, daquilo que modo como você viveu, né? O seu estilo de vida, o meio ambiente onde você vive, a sua alimentação, a sua atividade física, tudo isso conta. A história é multifatorial. E se você perguntar assim, mas o que causa infarto ao miocárdio? O que causa acidente vascular cerebral? Nós temos uma lista hoje de quase 30 fatores de risco. O Framingham, o estúdio Framingham, que é uma cidade que existe há pouco mais de 40 milhas de Boston, que começou um estudo com praticamente toda a população lá, que não era mais do que 5 mil habitantes, e hoje já está na terceira geração, mostrou vários fatores de risco. Mas o problema desses estudos, que a gente chama de cohort, que é um estudo de observação, você não encontra causalidade, você encontra correlação. Então, deixa eu só começar desse jeito. Você imagine que nos últimos 20 anos, dobrou o número de diabéticos no mundo. Certo. E nos últimos 20 anos, dobrou a venda de tênis no mundo. Isso não prova que usar tênis causa diabetes. É uma correlação que aconteceu. Ao mesmo tempo que aumentava o diabetes, aumentava a venda de tênis. Mas não houve causalidade. Não é que o uso do tênis vai causar diabetes. Você entendeu a diferença? Entendi. Então, todos esses fatores de risco, eles não estabelecem causalidade, eles estabelecem correlação. E quando estabelece correlação, você não sabe se é causalidade ou não. Você entendeu? Entendi. Então, esse é o grande problema. E a gente começou a atacar esses fatores de risco como se fosse causalidade. Mas os estudos cohorts, os estudos de observação, eles apenas podem mostrar a correlação. O que o senhor está me dizendo é que, provavelmente, quem está acompanhando a gente, quem está aí do outro lado, pode culpar alguns fatores de risco que, na verdade, não são de verdade fatores de risco para o coração. Fatores de risco para o coração, é isso? É verdade, é isso também. Vou dar um exemplo, por exemplo. Você fala assim, ó, quem tem pressão alta tem fator de risco. E é verdade, correlação. Agora, tem estudos mostrando que tem pessoas que, se você normalizar a pressão, elas morrem mais cedo. É, porque se a pressão alta dela é porque ela tem um hipotiroidismo e o mecanismo de compensação do corpo é aumentar a pressão para romper a resistência periférica da mucina que está sendo formada, quando eu baixo a pressão naquele paciente com hipotiroidismo, a perfusão de oxigênio periférico dela diminui e ela acaba morrendo mais cedo. Você normalizou o número, mas não normalizou o problema. Isso é outra história, a história é aquela preocupação com o número. Então tem a preocupação com o TSH, é para ver se você tem hipotiroidismo ou não. Tem aquela preocupação com o PSA, para ver se você tem problema de próstata ou não. Mas não são exames específicos. Eu posso aumentar o meu PSA até andando de bicicleta, andando a cavalo, tendo relação sexual, correndo uma maratona. Quer dizer, aí eu faço o exame, o PSA está elevado, tem todo um processo de pesquisa e tal, e no fim que chega à conclusão de nada. Aí eu faço uma previsão, eu não sou urologista, mas eu estudo isso profundamente, eu faço a minha previsão é de que um dia vocês vão ver que o PSA, por exemplo, vai sair do mercado. Porque eu acho que ele prejudica mais do que ajuda. Ele cria mais confusão no diagnóstico do que ajuda. Doutor. Eu diria que
TSH também vai na mesma linha. Tem muita gente com hipotiroidismo que tem TSH normal, tem muita gente com TSH aumentado que não tem hipotiroidismo. O TSH não é um hormônio da tireoide, o TSH é um hormônio da adenohipófise. Do mesmo jeito que a tireoide envelhece, a adenohipófise também envelhece. Então eu posso ter mais dificuldade de produzir o TSH, ele não subir tanto, porque a minha adenohipófise envelheceu, e eu estou esperando ele subir para diagnosticar o hipotiroidismo, e a pessoa pode já ter o hipotiroidismo e o TSH não ter elevado. Meu Deus, você que está chegando agora, sim, muita coisa hoje vai cair por terra. O doutor aqui deu uma pequena prévia do PSA, falou aqui também de toda a desinformação que tem com relação à tireoide, e com o coração não é diferente, né, doutor? Existe muita desinformação que leva as pessoas para o caminho, vamos dizer, um caminho errado de prevenção da doença cardiovascular, é isso? É isso. Você vê que em todo incêndio, se você for lá alguns minutos ou horas depois, vai ter um bombeiro lá jogando água. Então, você encontrou o bombeiro no ambiente do incêndio. Você vai pensar que ele causou incêndio? Não. Não. Mas vamos supor que você fosse de um outro planeta. Você nunca tinha visto um bombeiro apagando um fogo. E você viu 4 incêndios e viu aquilo lá, você pode ter a impressão que o bombeiro é que está causando o fogo. O colesterol, por exemplo, ele vai para a cena do crime. Ele vai para ajudar. Ele é mocinho. Ele é preso na cena do crime, ele é algemado. Você imagina, você prendeu o bombeiro que está apagando o fogo. É mais ou menos assim. Entendi. Você entendeu? Porque o colesterol, ele é um dos mais importantes nutrientes que o corpo tem. 25% do nosso colesterol está no cérebro. Seria uma sacanagem cósmica se o Criador colocasse uma coisa ruim dentro do cérebro, né? 25% do colesterol do corpo está no cérebro. Toda célula, das quase 100 trilhões de células que nós temos, a membrana, parte da constituição é colesterol. Nossa. Todos os hormônios esteroidais são formados a partir do colesterol. A vitamina D3 é formada a partir do colesterol. A bile é formada a partir do colesterol. A mielina, que encapa os nervos, é formada a partir do colesterol. Você vê, olha a força desse nutriente. Como é que um nutriente deste, que está presente em todo lugar, em todas as células do corpo, pode ser uma coisa maléfica? Será que a natureza cometeu um erro tão grande assim? Aí você começa a pensar. Aí você vai ver e vai analisar lá no começo, onde começou esse mito. E esse mito começou lá na Rússia, onde eles pegavam colesterol e davam para coelhos. E os coelhos desenvolviam aterosclerose. Mas coelho é herbívoro. Coelho não tem metabolismo de colesterol. Colesterol é uma coisa animal. Não é uma coisa de herbívoro, é de carnívoro. Então foi dado para os herbívoros, aí eles desenvolveram. Claro, eles não têm metabolismo para colesterol, entupiu as artérias dele. Quando eles já deram para carnívoros, deram para mamíferos, como por exemplo ratos, eles já viram que era diferente, mas já era tarde, já tinha sido publicado. Então esse conceito começou lá atrás, já errado, porque não era para ter feito estudo de colesterol para herbívoros, porque não existe colesterol no reino vegetal. Qualquer coisa do reino vegetal não tem colesterol. Então o estudo começou errado, e aí vieram as correlações, que não determinam causalidade. E aí a indústria farmacêutica vem e arrumou uma boa oportunidade para ganhar dinheiro baixando o colesterol. Aí uma coisa levou a outra, que levou a outra, que levou a outra. E engraçado, se você pegar aqui todos os hospitais onde tem unidade coronária, onde tem gente infartada, mais de 50% dos infartados hoje, nesse momento, no Brasil, tem colesterol normal. Meu Deus. Pô, se é uma coisa tão importante, tão significante, que você tem que tomar um remédio para baixar, isso como é que você explica? Tem mais exceção do que regra. E como é que mais de 50% dos infartados não tem colesterol elevado? E aí, como é que fica? Aí eles dizem assim, mas o remédio que baixa colesterol, ele também é anti-inflamatório. Só que o preço que você paga financeiro é muito grande e
os efeitos colaterais são grandes. Se você quiser usar anti-inflamatório, a natureza sabe fazer anti-inflamatório melhor do que a indústria farmacêutica. A natureza faz curcumina, que está no açafrão da terra, no falso açafrão, no açafrão da Índia, que é o mais poderoso anti-inflamatório que existe no mundo. A medicina ayurvédica, que 1/3 da população mundial não usa, os asiáticos todos usam, que é a mãe da medicina chinesa, mãe da medicina romana, mãe da medicina grega, mãe da medicina árabe, há 8.000 anos atrás, já usava curcumina e continua usando. E continua se beneficiando. E continua se beneficiando. Eu acho que a curcumina, em qualquer cenário que você colocar ela tem efeitos benéficos. No câncer, tanto na iniciação, quanto na promoção, quanto na progressão. O câncer tem 3 fases: a iniciação, a promoção e a progressão. Tem medicamentos que são úteis na iniciação, tem medicamentos que são úteis na promoção, tem medicamentos que são úteis na progressão. A curcumina é útil nos 3. É muito mais barato do que as estatinas, não tem nenhum efeito colateral e tem um poder anti-inflamatório muito mais poderoso. Já que você está querendo usar como anti-inflamatório, então use o que é mais apropriado. Então essa história de off-label, uma coisa que foi lançada para baixar colesterol, e como eles estão vendo que não está levando a nada, aí começou essa conversa agora de usar como, quer dizer, a pessoa coloca um stent e faz uma angioplastia, entra na estatina para poder não ter reoclusão, como um anti-inflamatório. Então usa um anti-inflamatório natural, da natureza, que é muito mais potente. Não é verdade? Não, e tem estudos científicos a respeito. Porque a maioria disso, infelizmente, não tem o estudo científico exigido. Porque o que a indústria farmacêutica fez? Eles criaram critérios que você tem que ter 3.000 casos para poder aprovar. E fica em milhões de dólares. Então, você imagina como é que fica difícil. Então, eu faço lembrar o seguinte: você já viu algum estudo de 3.000 casos, se pular sem paraquedas, é pior do que pular com paraquedas? Quantos casos você precisa fazer? Você pula sem paraquedas, morre. O outro pula de paraquedas, abre o paraquedas, desce. Você precisa de 3.000 casos. Quando a coisa funciona, você não precisa de 3.000 casos. Isso aí é anedótico, é uma coisa, um caso isolado. Essa é a desculpa. Porque para fazer o que a indústria farmacêutica faz, ninguém consegue, porque precisa milhões de dólares. E a indústria farmacêutica não está interessada em investir em coisas que não podem ser patenteadas. A lei das patentes, a primeira premissa é que você não pode patentear nada que a natureza fabrique. Ninguém pode patentear o oxigênio, ninguém pode patentear a vitamina C, ninguém pode patentear oxigênio, ninguém pode patentear magnésio, ninguém pode patentear zinco, nada disso. Todos esses exemplos que o Dr. Lair está dando aqui, né, são exemplos de soluções naturais que teriam um potencial enorme se as pessoas tivessem mais acesso, mas as pessoas ficam afastadas muitas vezes dessas soluções, né, doutor? E a culpa não é do médico, eu sempre digo, o médico é vítima tanto quanto todo mundo, porque a indústria farmacêutica comprou o cérebro do médico através dos currículos médicos. Isso aconteceu em 1910, do relatório de Flexner, nos Estados Unidos, onde a indústria farmacêutica determinou, dava dinheiro para as universidades e, contanto que ela seguisse aquele currículo. E naquele currículo mostra, então um médico passa 6 anos na faculdade de medicina aprendendo a mexer com remédio, achando que remédio vai resolver. Remédio não resolve, remédio remedia. Remédio só cuida de sintoma. Imagine que você tem uma fábrica de fogos de artifício, que a qualquer momento pode explodir. E você, com essa preocupação de que um dia pode pegar fogo, você monta um sistema de alarme na cabeceira da sua cama. Caso haja um problema lá na fábrica, vai tocar um alarme, você vai acordar. Um dia, 3 horas da manhã, você acorda com o alarme tocando. Você vai lá, desliga o alarme e volta para dormir. O que você acha que aconteceu com a sua fábrica? Pegou fogo. Pegou fogo. Então, o que o remédio faz, ele tira o sintoma, mas o sintoma é uma coisa benéfica.
O sintoma vem, a dor vem para dizer que alguma coisa está errada. A dor não é nossa inimiga. Como a febre não é nossa inimiga. Como a inflamação aguda não é nossa inimiga. A inflamação aguda vem para curar. Você dá uma tropeçada com o pé, o seu pé incha, aquela inflamação leva o potencial a menos 50 milivolts e permite gerar novas células. Entendi. Se você trata aquela inflamação crônica, aquele machucado, aquele pé, aquele dedo, nunca mais vai sarar. Quando vai chover, você sabe que o dedo começa a doer. Então, isso aí, a inflamação, a febre, tudo isso faz parte da natureza, faz parte do sistema de curar. Porque nós médicos não curamos ninguém, não. Quem cura é a natureza. A gente cobra, manda conta. É isso. Mas quem cobra... E não é o remédio também que resolve isso. Para você que está chegando agora, nós vamos continuar essa conversa. A gente ainda tem muito assunto para falar, tem muita pergunta para responder, mas eu já adianto, tudo isso que o doutor está falando aqui é uma pequena amostra do documentário. Sim, o doutor Laíra está prestes a lançar um documentário inédito chamado Curas Proibidas. E esse documentário ele vai ser dividido em 4 episódios, né, doutor? É, 4 episódios. E para assistir esse documentário Curas Proibidas, você precisa deixar o seu e-mail, fazer a inscrição aqui no link dos comentários. É gratuito, né? Totalmente gratuito, porque o doutor, ele quer dividir todo esse conhecimento, muitos anos já pesquisando tudo isso, né, 45 doutor? anos. 45 anos pesquisando tudo isso, Eu tenho doutor. 46 anos de formado. E é muito difícil conseguir trazer à tona, democratizar esse conhecimento, né, doutor? Me parece, não que seja muito difícil, mas são barreiras e barreiras enfrentadas, não Antigamente é, era pior, né? Porque antigamente havia uma monopolização da informação. Certo. O livro médico só era vendido na faculdade de medicina. Uhum. Só o acadêmico tinha acesso ao livro médico. Hoje você entra no Amazon.com e você compra o livro médico que você quiser. Está disponível. Então, houve uma democratização da informação e fez o paciente deixar de ser paciente, ficar impaciente e se tornar um cliente exigente. Hoje, muito cliente médico, ele chega no consultório médico já sabendo mais da doença dele do que o próprio médico, porque é do interesse dele ele estudar. Então, isso acontece. Isso é um movimento no mundo inteiro, da informação sobre a saúde chegar para o indivíduo leigo, igual nós estamos fazendo aqui essa noite. Então, isso ninguém para mais. Isso é um movimento que não tem volta. E é o propósito, inclusive, do documentário, Sim, né? o propósito. Fazer com que essas curas que as pessoas não conhecem, por exemplo, da curcumina, que o senhor acabou de dizer, todas com bastante evidência científica, À vontade, né? de evidência científica. Não tem aquele estudo protocolado de 3.000 pessoas que só a indústria farmacêutica faz, e de propósito eles colocaram esse parâmetro para ninguém entrar na jogada, para nenhuma droga, nenhuma substância, desculpa, que não fosse patenteada, porque a patente da indústria farmacêutica, ela dura 17 anos. Quando você descobre uma molécula nova, você tem que provar para as autoridades que essa molécula não existe no planeta Terra. E se você prova isso, ela é sua por 17 anos com exclusividade. Bom, quando você prova que uma coisa não existe no planeta Terra, você está dizendo que isso aqui é um ET. Porque se não existe no planeta Terra, é um ET. Quando eu coloco esse ET na boca, o meu corpo pergunta assim, o que é isso? O que eu faço com essa molécula? Ela não existe, eu não conheço ela, nunca vi. Então o corpo fala assim, eu vou eliminá-la. E no processo de eliminação, vão existir efeitos colaterais. E aí começa. E aí é um ciclo, né? Só que é assim, você toma um remédio para o coração, o problema vai para o estômago. Você toma para o estômago, vai para o cérebro. Você toma para o cérebro, vai para o fígado. Então, ele acaba tomando um remédio para cada coisa e, no fim, você encontra o paciente tomando 6 remédios diferentes e já não sabe mais qual é a doença original dele. Já não é a doença mais, é uma combinação dos efeitos colaterais daquele grupo de remédios. E ainda assim ele permanece na rota do infarto e na rota do acidente vascular Porque cerebral. não tem... O que você tem que fazer? Se o paciente vai ter uma morte súbita por deficiência de magnésio, ninguém tem deficiência daquele remédio que é um ET. Você tem deficiência de magnésio. Se eu ingerir magnésio, o meu risco de morte súbita cai.
Porque o magnésio, por exemplo, quando ele falta muito, ele aumenta no eletrocardiograma uma coisa chamada QT, faz um QT longo. E isso predispõe a uma arritmia chamada torsade point. E a partir do torsade point você desencadeia uma fibrilação ventricular e uma morte súbita. Nós chamamos isso hoje de disionismo. É um processo de íons. Então o equilíbrio entre o cálcio e o magnésio é muito importante. Se eu tenho muito mais cálcio do que magnésio, eu posso ter uma morte por disionismo. Bom, se você aí que está em casa sempre ouviu falar de estatina, mas nunca ouviu falar de magnésio, por exemplo, para proteger o seu coração, essa é a deixa para você fazer a inscrição aqui para assistir o documentário do Dr. Laí Ribeiro, o Curas Proibidas. E é muito importante que você, ao fazer a inscrição, passe a acompanhar diariamente o seu e-mail, porque o Dr. Laí Ribeiro é pioneiro, inclusive na forma de transmitir, de fazer com que esse documentário chegue às pessoas, né? Todos os episódios, eles vão ser liberados e as informações todas vão ser diretamente na sua caixa de entrada, porque a gente sabe que está sendo quebrado um pacto de silêncio, a gente sabe que a indústria, né, muito poderosa, está sendo desafiada com tudo isso que o Dr. Laí Ribeiro preparou nesse documentário inédito e imperdível, que é o Curas Proibidas. E aí eu vou aproveitar a deixa para já trazer algumas perguntas que chegaram pra gente, com um dos exemplos que eu acredito que seja uma dessas curas não muito faladas, queria que o senhor comentasse, que é a vitamina D3. Tem 4 ou 5 pessoas que nos perguntaram dizendo qual é a importância da vitamina D3 para o sistema cardiovascular e por que é tão difícil que eu escute falar sobre ela. Primeiro que ela é chamada de vitamina, que já é um erro. Quando ela foi descoberta, ela foi chamada de vitamina. Vitamina, para ser vitamina, tem que ser uma coisa que o meu corpo não fabrica. Por exemplo, os seres humanos não têm o gene para vitamina C. Então nós dependemos do meio ambiente, dependemos da alimentação para ingerir vitamina C. Se a gente não ingerir, a gente não a tem. Agora, a vitamina D, na realidade, ela não é vitamina, porque ela é fabricada no corpo. O sol, o raio solar, ultravioleta B de bola, bate na sua pele, pega o colesterol que está ali, que está numa forma especial, 7-desidrocolesterol, transforma em colecalciferol. Esse colecalciferol vai para o fígado, vira calcidiol. Esse calcidiol vai para os rins e vira calcitriol, que é 1,25 de hidróxido 3. Então isso é um hormônio. É o mais potente hormônio esteroidal. E é de graça. Quem dá para nós é o sol. Antes do advento do antibiótico, tudo era curado pelo sol. A pessoa ia para o solário. Em 1903, Prêmio Nobel de Medicina foi para o Dr. Finsen, que descobriu a cura de várias doenças via sol. Então você tinha psoríase, você ia para o sol. Você tinha vitiligo, você ia para o sol. Você tinha sífilis, você ia para o sol, você tinha tuberculose, você ia para o sol. Então tudo resolvia com o sol, que nós somos totalmente dependentes do sol. Com o advento dos antibióticos, isso diminuiu um pouco. Com a indústria do filtro solar, isso diminuiu mais ainda, porque hoje você acha que o sol é seu inimigo. Eu pratico, eu ensino a chamada helioterapia. Hélio quer dizer sol. É a terapia via sol. O que é a helioterapia? É o uso inteligente da luz solar. Eu não estou dizendo para você ir para uma praia e ficar lá 10 horas se torrando no sol. Não é essa. Não é isso. Não. Eu estou falando de 15, 20 minutos de sol 2, 3 vezes por semana. Sem protetor. Sem protetor. Claro que sem protetor. Porque o protetor, ele bloqueia o ultravioleta B. Ele não deixa fabricar a vitamina. Você vê, nós moramos num país tropical, e eu diria que mais de 90% dos brasileiros não tem otimização da vitamina D3. O seu carro está parado na garagem, você desce, entra nele, vai para o seu escritório trabalhar, trabalha o dia inteiro, volta, faz isso a semana inteira. Apesar de ter um sol lá fora, você não é submetido a esse sol. Você não está recebendo os benefícios do sol, porque o benefício do sol não é só a vitamina D3. Tem outras coisas, aliás, muitas coisas que ainda nem foram descobertas, que vão vir no futuro, que você vai ver acontecer. Tá? Então, os pesquisadores de ponta estão descobrindo. Então, o uso inteligente da luz solar
é importantíssimo. E o uso a vitamina D3 otimizada, ela controla mais ou menos 10% do nosso genoma. O nosso genoma tem 23 mil genes funcionais. E mais ou menos, quase 2 mil deles, 1.900 e tantos, são modulados pela vitamina D3. Então eu estou falando de muita coisa. Existe uma substância chamada catalecidina, que é o nosso antibiótico natural, que a vitamina D3 promove, e essa catalecidina mata vírus, mata bactéria, mata fungos e mata parasita. Então, se eu tenho uma otimização da vitamina D3, por exemplo, durante o inverno, eu não vou gripar, entendeu? Porque eu estou otimizado na vitamina D. Existe mais infarto no inverno do que no verão. É isso que eu ia perguntar, a vitamina D3 também está associada nessa proteção? Sim, também está associada. Existe um trabalho, inclusive, brasileiro aqui de São Paulo, publicado no exterior, da USP, mostrando que em São Paulo, durante o inverno, aumenta em 30% a mortalidade por infarto agudo do miocárdio. Quer dizer, tem muito mais infarto no inverno do que no verão. E a razão disso é porque, justamente, no inverno tem uma queda da vitamina D. Porque tem uma queda do raio solar, por causa do tilting da Terra. Então, tem lugar abaixo de uma latitude que não, mesmo durante o inverno, mesmo que você vá para o sol não tem, dependendo do ângulo, ele bate na pele e ele não é capaz de produzir vitamina D. A sorte nossa é que a vitamina D3, ela é uma vitamina lipossolúvel, ela pode ser armazenada. Então eu posso ter uma reserva de vitamina D3, tá? Eu mudo do Rio de Janeiro para o Canadá e vou levar anos para adoecer, porque eu vou levar comigo uma reserva de vitamina D3, se eu moro numa cidade como o Rio de Janeiro, você entendeu? Então isso é um problema muito sério, pessoas que moram, tanto é que da linha do Equador para cima, da linha do Equador para baixo, quanto mais longe você está do Equador, mais câncer você tem, de todos os tipos, inclusive de pele. A estatística mostra que existe muito mais câncer de pele no extremo sul e no extremo norte do planeta do que na região do Equador, porque recebe menos vitamina D3. Olha isso, doutor. E assim, o que me deixa muito preocupada é porque a informação de que o filtro solar é a melhor coisa que você pode fazer pela sua saúde, ela está muito disseminada, né? E muito errada, e muito errada. Nós estamos prejudicando muitos peixes, porque a gente passa o filtro solar e entra na água e acaba matando os peixes. Tem estudos mostrando que os corais estão sendo destruídos, etc. e tal. Deixa eu fazer um parênteses aqui sobre o filtro solar, que é importante, tem muita gente aí nos assistindo. O que produz a vitamina D3 é o raio ultravioleta B, de bola. Os raios solares que chegam até nós, o ultravioleta C não chega, ele fica preso lá em cima. Chega o A, 95% é A, e chega o B, que é 5%. O B vai produzir a vitamina D. O A já tem uma penetração mais profunda, vai causar ruga, vai causar envelhecimento da pele, vai causar câncer, desses cânceres basocelular e etc. E o B vai produzir a vitamina D. Certo. E vai produzir um pouco de eritema. Então, quando eu faço um filtro solar, infelizmente, de cada 10 filtros solares que você compra na farmácia, 10 não terão proteção largo espectro. Eles têm o FPS, mas eles não têm o PPD. E para eu fazer a proteção verdadeira da pele, eu preciso ter PPD. Os australianos, que são os melhores nisso, eles exigem que no filtro solar exija pelo menos 22 unidades de PPD. A lei brasileira é assim, se eu tenho um fator de proteção solar de 30, eu tenho que ter pelo menos 1/3 de PPD para escrever que eu tenho proteção contra UVA. Mas eles usam uma linguagem assim, esse filtro solar tem largo espectro, amplo espectro. Amplo espectro. Mas isso não quer dizer nada. Eles não mostraram, para escrever a palavra PPD, tem que ser 1/3 do FPS. Então eles colocam uma linguagem que é
entendeu? Então, se eu pedir você para adquirir 10 filtros solares agora na farmácia, trazer aqui, eu vou mostrar para você que nenhum deles protege contra o UVA. Olha o que isso acontece. Eu passo o filtro solar, acho que estou protegido e vou para a praia. E fico lá o dia inteiro. Só que ele está protegendo contra o UVB. Não está deixando eu produzir vitamina D3. Mas ele está entrando e ele está causando danos. Ele está causando envelhecimento da pele do mesmo jeito. E está impedindo que você tenha os benefícios da vitamina D3. Atenção você que está acostumado a sempre se besuntar de protetor solar antes mesmo de sair de casa. É para você que essa live de hoje está sendo feita e principalmente se você conhece quem tem esse hábito, que anda com protetor solar na bolsa, que acha que está muito protegido, compartilha. Compartilha tudo isso que está acontecendo aqui agora e mais do que isso, se inscreve para assistir o documentário do Dr. Laí Ribeiro, Curas Proibidas. E atenção, para se inscrever eu preciso que você clique no link que a gente deixou aqui nos comentários. Eu tô vendo que um monte de gente está deixando o e-mail aqui na página, não adianta, porque o Dr. Laí Ribeiro fez uma produção, né, doutor? Só para quem realmente está interessado a ter acesso a esse tipo de informação. A gente sabe que são informações que você não vê na mídia tradicional. Então só vai receber e assistir esses 4 episódios do Curas Proibidas quem clicar no link e deixar o seu e-mail. Porque, doutor, de fato, eu imagino que o senhor já sofreu uma pressão para ficar calado, né? Eu sofro o tempo todo, porque eu vou contra a corrente, entendeu? Você que está aí nos assistindo, eu tenho uma reputação que eu tenho que preservá-la. Eu não falo bobagem, eu não falo mentira, eu não há necessidade disso. Você entra no Google Acadêmico, que é uma plataforma muito superior ao PubMed. O PubMed é do governo, é uma plataforma pobre comparada com o Google Acadêmico, e você digita lá efeitos colaterais em inglês de filtro solar, você vai ver lá à vontade. Você entra no Amazon.com, tem livros e mais livros e mais livros mostrando os efeitos deletérios do filtro solar, entendeu? Mas isso é um tabu, ninguém discute, ninguém fala nada, ninguém tem coragem de vir a público e dizer isso. E eu estou fazendo, esse é meu trabalho, até a véspera da minha morte, eu vou estar fazendo esse trabalho. Quer eles queiram, quer não, eu vou falar, entendeu? Ninguém me segura, ninguém me para, porque eu acho que alguém tem que fazer isso. Por isso que é uma mega produção, né, doutor? Por isso que seus anos de estudo, né? São 45 anos de... Eu estudo hoje mais do que na véspera, no ano do vestibular, para você ter uma ideia. E eu sei que os meus colegas que estão me assistindo trabalham, tem que cuidar da vida, tem que atender consultório, que eu não tenho consultório, tem que trabalhar, não vai poder estudar. Trabalha 10, 12, 14 horas por dia. Então, alguém tem que fazer isso. Então, a minha vida eu levanto, sento e estudo o dia inteiro, o tempo todo, pesquisando coisas novas. Eu tenho 569 livros médicos lidos de capa a capa nos últimos 9, 10 anos. Olha isso, doutor. Você entendeu? Tem livro lá de mais de 2.000 páginas. E eles estão todos são todos digitais. Hoje, você coloca uma bicicleta, coloca uma biblioteca no bolso. Porque você pode carregar um Kindle no bolso do paletó. E eu tenho lá 569 livros médicos lidos, marcados. E o interessante é que esse documentário é gratuito, ele vai estar liberado para quem fizer o cadastro. O pessoal do Instagram está pedindo, né? Como é que eles fazem para se inscrever e tal. Aqui no link da bio, que é aquele que aparece na descrição do perfil do Dr. Laí Ribeiro, tem um link ali, se você clicar lá, só se inscrever e você garante a sua vaga e a sua participação para esse documentário. Voltando a falar aqui um pouco sobre as perguntas, doutor, muita gente com medo do diabetes, muita gente dizendo que é diabético há muitos anos, que tem o diabetes tipo 2, né? E queria que o senhor comentasse um pouco, ainda falando da vitamina D3 e de outras soluções naturais para o diabetes, doutor. Hoje nós temos o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e o diabetes tipo 3. Tipo 3. O diabetes tipo 1 é relativamente raro. Comparado com o 2, se você olhar só 1 e 2, o diabético tipo 1 é 4, 5%, o tipo 2 é 95, 96%. E os estudiosos, no que diz respeito ao Alzheimer, mostram que na doença de Alzheimer você tem uma resistência insulínica cerebral.
Então, existe uma tendência muito grande de chamar hoje o Alzheimer de diabetes tipo 3. Mas não interessa que seja, se é o tipo 2 ou se é o tipo 3, a base do diabetes é a resistência insulínica, não é a glicemia. Você pode normalizar sua glicose no sangue e ainda morrer mais cedo. Aliás, os grandes estudos que tem, o ACCORD, o ADVANCE, o estudo dos veteranos dos hospitais dos Estados Unidos, mostraram, tem mais estudos, tem mais 2 ou 3, estudos multicentros, grandes, com follow-up de anos, mostraram que, por incrível que pareça, aqueles pacientes que tinham a glicose diminuída no sangue, que tinha a glicemia normalizada, eles tiveram mais problemas do que os que não. Você diz, mas isso é um paradoxo. Quer ver? Você raciocina comigo. Você tem glicose demais no sangue. Eu te dou um remédio que vai estimular a insulina a pegar essa glicose e empurrá-la para dentro da célula. Vamos supor que esse remédio seja eficaz em pegar fazer mais, estimular o pâncreas a produzir mais insulina e essa insulina empurrar essa glicose para dentro da célula. Olha o que aconteceu. Eu agora peguei o lixo que estava no sangue e empurrei para dentro da célula. O intracelular é mais nobre do que o sangue. O sangue é só quando está conduzindo. O intracelular é onde está o núcleo, onde está o DNA, onde estão todas as organelas, onde está a mitocôndria. Então, se eu pego esse açúcar que está no sangue, empurro esse açúcar para dentro da célula, você imagina se eu pego o lixo da minha casa e empurro ele para debaixo do tapete. Você acha que eu resolvi o problema do lixo? Não. Então eu pego essa glicemia que está no sangue, empurro para dentro da célula e agora eu vou lá, faço o exame de sangue, o exame está normal, então eu digo, eu estou com a minha diabetes controlada. Não está, não. O açúcar foi para dentro da célula. E o estrago que ele faz dentro da célula é muito maior do que ele faz fora da célula. Então vocês estão vendo que a doença do diabetes é uma doença nutricional, ela não se resolve com remédio, ela resolve com nutrição. Você tem que mudar a sua alimentação, você tem que diminuir drasticamente a quantidade de carboidrato que você ingere. Você não pode comer pão, você não pode comer macarrão, você não pode comer farinha, porque todos esses carboidratos, eles vão virar glicose. Se você perguntar para um carboidrato o que você vai ser quando crescer, ele vai te responder, estou brincando, é uma metáfora, ele vai ser, eu quero ser glicose. Todo carboidrato vira glicose. E essa glicose tem uma glicotoxicidade. E não é só empurrá-la para dentro da célula e deixar o sangue normal. Não é verdade? Doutor, mas queria continuar no diabetes, porque aqui, né, Elizabeth, a Márcia, um monte de gente perguntando sobre diabetes, porque toda vez que eu escuto falar do diabetes, eu escuto algo como, tem que tirar o açúcar, tem que tirar, né, você tem que parar de comer algumas coisas. E com o senhor eu aprendi que pra gente resolver a questão nutricional tem que incluir muita coisa. É verdade, né? Tem que incluir. Primeiro que mudando de açúcar para adoçante, não é a solução. Até pior, porque os adoçantes, todos os edulcorantes, que são os adoçantes artificiais, com exceção da estévia, que também tem suas limitações, mas não a ponto de eu não recomendar, os adoçantes artificiais causam até mais problemas do que o açúcar. O aspartame, por exemplo, tem estudos profundos mostrando que até contribui para o Alzheimer, contribui para aumentar a ingestão de carboidratos, contribui para engordar. A sucralose é um edulcorante, é um adoçante artificial que na realidade é um inseticida. Estava sendo produzido como inseticida, foi colocado na boca, era sweet, era doce, e eles resolveram lançar como adoçante. Causa uma série de problemas. Então eu não estou aqui dizendo para você trocar o açúcar pelo adoçante. Eu estou dizendo que você tem que abandonar o açúcar. Você é viciado em açúcar, em carboidrato e não sabe. Eles pegaram pires, colocaram açúcar num pires, colocaram heroína no outro pires, colocaram cocaína no outro pires, colocaram para os camundongos, filmaram os camundongos 24 horas para ver onde é que eles ficavam mais tempo. Eles passavam mais da metade do tempo no pires de açúcar. A conclusão que eles chegaram,
que o açúcar vicia mais do que cocaína, o açúcar vicia mais do que heroína. Só que nós estamos... Um peixe que nunca saiu do mar, que nunca saiu da água, ele não sabe que ele vive na água. Se ele nunca saiu da água, ele não sabe o que é água, o que não é água. Uma pessoa que nasceu e viveu viciada em açúcar, ela não sabe que ela é viciada em açúcar. Eu tenho um caso muito interessante, eu escrevi um livro uma vez sobre fumar ou não fumar, a decisão é sua. E aí eu recebia relatórios e tal, pessoas que ligavam, e eu tenho um caso para contar para vocês. O sujeito era o único não fumante no escritório dele. Todo mundo fumava, menos ele. Aí um dia ele largou aquele emprego, foi para um outro emprego onde ninguém fumava. Aí ele começou a fumar, porque ele era viciado e não sabia. Ele usava a fumaça dos outros. Olha isso, doutor. Entendeu? Ele fumava passivamente. Mas se você perguntasse para ele, você é viciado em cigarro? Não, eu não fumo. Mas ele estava vivendo num ambiente contaminado. Ele só foi saber que ele era viciado em nicotina quando ele saiu daquele ambiente onde todo mundo fumava e foi para um ambiente onde ninguém fumava. Você entende? Então, quem está nos assistindo, a grande maioria, 99,99%, é viciado em açúcar. E nem sabe que é, porque parece que é natural, entendeu? Só que o pâncreas não aguenta, ele cansa. Ele cansa. Agora, doutor, o diabetes e essa relação, né, com a nutrição, ela até vez ou outra ela é falada, né? Mas se a gente for falar de infarto, de acidente vascular cerebral, o senhor tem uma avaliação de que todas as doenças têm um componente nutricional, é isso, doutor? Não existe adoecimento sem desnutrição. Então, qualquer adoecimento, seja ele qual for, ele tem um componente desnutricional. Está faltando alguma coisa. Por exemplo, está faltando zinco, está faltando selênio, está faltando vanádio, está faltando alguma coisa, principalmente minerais e vitaminas. Na antiguidade, eles foram descobrindo pouco a pouco. Por exemplo, a deficiência de vitamina C causava uma doença chamada escorbuto. Saía uma população de marinheiros numa viagem transatlântica, a metade morria. Menos da metade voltava. Porque eles morriam, porque os dentes caíam, eles sangravam e morria de sangramento. Eles tinham escorbuto, porque não tinha jeito de levar frutas frescas na viagem. O Dr. Lind, que era um médico de navio, ele mostrou que se desse meio limão espremido de manhã para metade dos marinheiros e não desse nada para outra metade, aquela metade que ele não deu nada, metade deles morreram. Metade morreu. Aqueles que deu metade de um limão espremido de manhã, nenhum morreu durante a viagem. E ele levou essa notícia de volta para a Inglaterra, para a Marinha Britânica. E passaram-se mais de 200 anos para esse descobrimento ser oficializado. Espremer um limão é melhor do que não espremer nada. Você vê uma coisa tão simples, E o limão continua sendo uma boa estratégia, não é, doutor? Muito boa estratégia, não é só para isso. O limão, ele quando você põe ele na boca, ele é ácido. Mas quando você absorve ele, ele é alcalino. E todo resíduo de metabolismo no corpo é ácido. Então nós temos que estar sempre lutando contra uma acidez generalizada. A criança é muito mais alcalina, o velho é muito mais ácido, o idoso. Então você tem que... O pH do sangue é 7,4. É um pH alcalino. Teoricamente, a célula devia ter um pH de 7,4, mas infelizmente não tem, porque ela tem que abastecer o pH do sangue, que tem que ficar entre 7,35 e 7,45. Se ele ficar abaixo de 6,8 ou acima de 8, o paciente morre. Então ele tem que fazer esse equilíbrio e puxa isso dos tecidos. Então hoje nós vivemos num mar de acidez. Então tudo aquilo que você pode, alimento que você possa ingerir, que melhore a alcalinidade do corpo, é benéfico. Então um limão espremido como a primeira coisa da manhã, porque primeiro que você dormiu, você desidratou. Todo mundo acorda semi-desidratado. Então você toma um copo d'água pela manhã, fabuloso. Se você toma isso com um limão espremido, além de ajudar na sua parte digestiva, esse limão agora, que tem muitos minerais, esses minerais serão absorvidos e vai equilibrar a parte mineral
e vai trazer uma certa alcalinidade. Então não é só pela vitamina C não, que também existe. Mas como o ser humano, e não é tem outros animais também, mas não vamos entrar em detalhe aqui. Como o ser humano não produz vitamina C, se você não ingerir, você fica deficiente dela. Então, um dos fatores de risco para o infarto do miocárdio é deficiência de vitamina C. Tem estudos que o Linus Pauling começou e que o pessoal da Holanda continua, mostrando que um dos principais fatores de risco, que não foi estudado pelo Framingham, mas que é avaliado por cientistas sérios, é que a maioria dos pacientes com infarto agudo do miocárdio tem deficiência da vitamina C. E se eles ingerissem ou uma verdura, uma fruta fresca diariamente, eles não teriam esse problema. O limão, então, poderia ajudar as pessoas a se protegerem contra o infarto, também, correto? Sim. Perfeito, tudo bem. Mas eu tenho muita gastrite, porque aqui pessoas que reclamam de gastrite e refluxo é um monte. Eu tenho muita gastrite, muito refluxo, inclusive sou usuárias dos prazóis da vida, né? Então, não posso tomar limão, é isso? Pode sim, não é isso não. Não é isso não. A azia que você sente não é por excesso de ácido clorídrico, ela é por falta de ácido clorídrico. Isso é um problema muito sério, porque a Zollinger-Ellison, que é o excesso de ácido clorídrico, acontece 1 em 10 mil, que não é o seu caso. Se você tem um processo de azia pós-refeição, se você tem uma azia quando você está dormindo, de manhã cedo acordando, com o estômago vazio, em jejum, é outra história. Mas se você tem a azia depois da refeição, isso está dizendo para o médico que você tem deficiência de ácido clorídrico. Aliás, todo mundo com mais de 40 anos tem uma gastrite atrófica assintomática. Ou seja, todos nós, à medida que vamos envelhecendo, nós vamos diminuindo a quantidade de ácido clorídrico que nós produzimos. Com a diminuição da produção do ácido clorídrico no estômago, o pH do estômago, que devia estar em torno de 1,8, sobe. O subir do pH no estômago fecha o esfíncter pilórico, porque ele é pH dependente, e abre o esfíncter inferior do esôfago, que também é pH dependente. Então há um refluxo. Só que o refluxo é de um estômago que tem um pH de 3, 4, para um esôfago que tem um pH de 7. Então, quando esse 3, 4 cai lá no esôfago, há uma irritação e você sente azia. E você pensa que você está tendo ácido demais. Você está tendo ácido de menos. Então, o omeprazol da vida, todos os prazóis da vida, eles anestesiam o esôfago. Então, a sintomatologia melhora, mas a doença continua. Se não tivesse efeito colateral, tudo bem, mas tem. Leva a câncer de esôfago, leva a perda da libido, leva a depressão. A pessoa que toma inibidores da bomba de próton, dos prazóis da vida, ela agora não digere proteína bem, porque o pepsinógeno não vira pepsina. Para o pepsinógeno virar pepsina, que é uma enzima que vai começar a triturar, a digerir proteína, é pH dependente. Então agora essas proteínas agora não podem ser absorvidas, porque elas não são quebradas em aminoácidos, e elas vão ser eliminadas nas fezes. Só que no caminho até as fezes, elas sofrem um processo de putrefação, e elas formam uma proteína chamada cadaverina. Então você vai ver que a pessoa que faz uso de omeprazol tem um cheiro muito forte nas fezes. Eu brinco que um tomador de omeprazol, quando vai ao banheiro, o vizinho fica sabendo, entendeu? Por causa disso aí. E começa a acontecer outro problema sério, que há uma desbiose. Muitos médicos não chegaram a entrar nessa fase ainda. A Organização Mundial de Saúde considera que nós, seres humanos, temos mais um órgão, que é virtual, mas que existe, que é a microbiota intestinal. Nós temos mais bactérias no intestino do que células no corpo. Nós temos 10 elevado a 13 células no corpo e temos 10 elevado a 14 bactérias no intestino. Então, nós temos mais bactérias no intestino do que células no corpo. E isso forma um órgão onde está 80% do nosso sistema imune. Então, quando você toma um inibidor de bomba de próton,
que é os prazóis da vida, você também cria uma desbiose. E isso predispõe a uma coisa chamada hiperpermeabilidade intestinal. Essas proteínas que não foram quebradas, porque agora não tem pepsina para quebrá-las, elas são absorvidas. Elas caem na corrente sanguínea. E no momento que elas caem na corrente sanguínea, elas são consideradas corpo estranho. Então é formado um anticorpo contra elas. E por azar da pessoa, uma daquelas proteínas tem uma cadeia de aminoácidos, por exemplo, parecido com a da tireoide. Então, quando eu crio o anticorpo contra aquela proteína, eu estou criando um anticorpo contra a tireoide. E aí eu vou desenvolver a tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, que foi causada por uma desbiose, que pode ter começado com o prazol da vida. E você aí fica recebendo, né? Fica achando que o remédio, o omeprazol, pode te proteger e, na verdade, tem pouca oportunidade de saber que um limão pode te ajudar. Se eu for olhar na bula do omeprazol, lá está dizendo que não pode passar de 3, 4 semanas. Eu encontro gente tomando há 5 anos. E está todo envelhecido, todo doente e não sabe que aquilo está prejudicando. E como muitas vezes o médico não tem ideia dos prejuízos, aí coloca tudo, a cereja do bolo é o prazol da vida. Isso. É um problema sério. Mas nós estamos aqui para discutir isso, eu discuto isso nesse cenário aqui, discuto no cenário acadêmico, se for preciso. A literatura está cheia de trabalhos, porque geralmente tem um jargão médico que diz assim, isso não é científico. É melhor você ir fazer seu dever de casa. Porque se você entrar no PubMed, se você entrar no Google Acadêmico e digitar entre aspas, porque tem que ser entre aspas, o que você está procurando, você vai encontrar muito, mas muito, mas muito. E quando as pessoas não encontram também, né, doutor, o senhor ensina o caminho das pedras para que as pessoas procurem, mas também é porque existe um interesse muito grande que essas soluções tão simples, como a gente já discutiu aqui, não cheguem no grande público, né? Mas hoje, tudo isso que nós discutimos aqui, por exemplo, pega uma curcumina da vida, tem mais de 1.500 artigos científicos sobre ela, entendeu? Só que nós médicos não aprendemos nutrição na faculdade de medicina. Então, para nós, comida não é remédio. É verdade. Engraçado que o Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, já dizia que o seu remédio seja seu alimento, que o seu alimento seja o seu remédio. Quer dizer, aquele visionário, não é à toa que ele é considerado o pai da medicina moderna, aquele visionário já tinha essa noção, né? E nós não estamos seguindo essa orientação. E hoje, depois da publicação de 2003 do Genoma Humano, porque antes pensava-se que a gente tinha 140, 150 mil genes. Qual foi a decepção quando em 2003 foi publicado o Genoma Humano Oficial e mostrou-se que nós temos apenas 23 mil genes? Só para você ter uma ideia, o arroz que você comeu hoje no almoço tem 52 mil genes. Olha isso. Nós temos 23 mil. Então, se você achava que a genética controla a biologia, eu acabei de puxar o seu tapete. Se a genética controlasse a biologia, o arroz seria mais complexo que o ser humano. Ele tem 52 mil genes e o ser humano tem 23 mil. Então, quem manda hoje na biologia não é a genética, é a epigenética. Então, nós temos aquele médico pré-genoma, que trabalha com a medicina antes de 2003, e temos aquele médico pós-genômica, que trabalha com a medicina a partir de 2003, com a publicação do genoma e a importância da epigenética. E um jeito de eu mexer na epigenética e o jeito de eu mexer na expressão gênica é através da alimentação. Se eu tenho os nutrientes certos, eu vou mandar os genes bons acordarem e os genes ruins dormirem. Ninguém é refém da sua hereditariedade. Você pode ter uma mãe que morreu de câncer de mama, uma irmã mais velha que morreu de câncer de mama. Você pode ter feito seu exame, mostrou que você tem o BRCA12, ou seja, você tem um alto risco para câncer de mama. Você não precisa fazer mastectomia radical bilateral profilática. Você hoje tem alimentos, que não dá tempo de discutir aqui, mas você tem substâncias que você toma, você ingere 2, 3 vezes por semana, como é, por exemplo, as crucíferas brássicas, como é brócolis, como é repolho, como é couve-flor, couve de Bruxelas, nabo, que tem uma substância indol 3-carbinol que não vai deixar esse gene ir para frente.
vai silenciar esse gene. Não dá tempo da gente discutir aqui, mas dá tempo de você ter acesso a todo esse conhecimento fazendo inscrição para assistir o documentário que está prestes a ser lançado, o Curas Proibidas. Doutor, estamos quase chegando em 1 hora e eu preciso te fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha e eu quero que o senhor tenha liberdade para responder. Eu sei que tem muito interesse que é contrariado quando a gente fala de soluções naturais e tão simples. O senhor tem uma carreira médica estabelecida, o senhor já trabalhou, né, em universidades renomadas, o senhor tem uma vida estabelecida. Por que o senhor resolveu colocar a boca no mundo e fazer um documentário como esse, doutor? Eu tive a oportunidade de viver 17 anos nos Estados Unidos como médico. Eu trabalhei em Harvard, trabalhei na Baylor, trabalhei na Thomas Jefferson. Fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme nos Estados Unidos. Fui diretor executivo e cheguei a vice-presidente da Ciba Corporation, que hoje é a Novartis. Então, 8 anos e meio da minha vida, eu passei na indústria farmacêutica. E eu em cargos altíssimos. Então, eu sei o que é a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica está lá como indústria, por isso que chama indústria. Ela está preocupada com a saúde de ninguém. Ela está preocupada com o dinheiro. É o cara que compra ação e a ação tem que subir de preço, tem que dar dinheiro. Então, essa preocupação que se quer ter tida. Então, a indústria farmacêutica é uma indústria. E como isso era permitido, porque, de acordo com o relatório de Flexner, em 1910, o currículo médico americano era pobre, então o Rockefeller e o Carnegie se juntaram, e eram donos de grandes indústrias farmacêuticas na época, e resolveram criar um currículo médico melhor. Então eles fecharam muitas as faculdades de homeopatia, fecharam muitas faculdades de naturopatia, e disseram que a partir de agora era só remédio. E deram dinheiro para as faculdades. E disseram, nós vamos dar verbas com uma condição. Um dos nossos tem que estar na sua diretoria, no Board of Directors, para ver se vocês estão aplicando o dinheiro direito. Então era um jeito deles monitorarem tudo. Então houve essa grande mudança, por volta de 1930 houve a grande mudança. Então nós começamos a abandonar aquela medicina naturopata e passamos a adotar a medicina alopática, que é a medicina do remédio. Só que eu quero que você saiba que a medicina alopática, essa que você conhece hoje, que seu plano de saúde paga para ela foi criada em 1824 pelo médico suíço Condé, onde ele usou pela primeira vez iodo para tratar bócio tiroidiano. É a primeira vez que um remédio, um nutriente, curava uma doença. Um remédio para uma doença, um remédio para uma doença, um remédio para uma doença. Mas eu quero que você saiba que muito antes disso, nós temos relatos de 8.000 anos atrás da medicina ayurvédica, que continua dominando o mundo. Todo asiático não usa alopática, usa medicina ayurvédica. Quer dizer, mais de 1/3 da população mundial ainda usa a medicina ayurvédica. Você vai me dizer que esses 8.000 anos de conhecimento acumulado está tudo errado? Você vai me dizer que a acupuntura, com todos os seus efeitos, está tudo errado? Você vai dizer que a medicina chinesa, com toda a sua sabedoria, está tudo errado? Claro que não. Tem mais de um caminho que leva a Roma. Então, o ideal é você fazer uma medicina integrativa. Existem momentos que eu acho que o remédio é apropriado. Por exemplo, se você tem uma elevação do ácido úrico, eu vou dizer para você que o remédio apropriado é o alopurinol, entendeu? Se você tem uma doença autoimune, eu vou dizer para você que baixa dose de naltrexona vai fazer uma diferença. Então, existem momentos, mas momentos especiais. No frigir dos ovos, quem está usando 5, 6, 7 remédios, no frigir dos ovos está se prejudicando. E eu tenho que falar isso, entendeu? E ninguém vai me calar, não tem jeito de me calar. O senhor não tem medo de fazer essas revelações? Não, doutor? não tenho medo não, porque o máximo que eles podem fazer é me matar. O máximo. Os escritos vão ficar por aí. Eu vou publicar 15 livros médicos. Eu já combinei que depois que eu morrer vai ser lançados alguns. Então, mesmo depois da minha morte, eu vou continuar incomodando.
Você entendeu? E a gente vai te dar aqui todo o apoio, doutor. Se você ainda não se inscreveu para assistir o Curas Proibidas, a chance é agora. É o legado do Dr. Laí Ribeiro, um documentário inédito, gratuito, que quem quiser se inscrever é só acessar aqui o link nos comentários, doutor. O documentário está imperdível e eu não poderia perder essa oportunidade porque eu sei o quanto que o senhor sabe falar para as pessoas que elas têm uma esperança e que elas têm outro caminho. Tem um monte de gente que escreveu aqui pra gente, dizendo o quanto que tá doente, o quanto que tá debilitado. Essas pessoas, elas têm uma esperança, elas têm um caminho, doutor? Tem um caminho, sim. Primeiro eu diria para você que você tem que se hidratar mais. Tome 6 copos d'água por dia. Custa nada. Eu fiz semana passada uma live sobre isso. Você vai lá e procura no YouTube, tá lá. Então é impressionante a diferença que faz quando você faz uma hidratação bem feita, entendeu? A água é o mais abundante nutriente que tem no corpo. Antigamente não sabia que era um nutriente, era apenas um solvente. Hoje, como nós sabemos que ela faz hidrólise, ela é o mais abundante nutriente. Começa a tomar 6 copos d'água por dia. Só isso aí já vai fazer a diferença. Segundo, faça o seu lugar de dormir um lugar sagrado. Lá não tem eletrônico, lá não tem celular sendo carregado, lá não tem despertador ligado na eletricidade, tem que ser a pilha. Lá tem que ser escuro absoluto. O ser humano foi feito para dormir no escuro absoluto. Começa a fazer isso, você vai começar a notar a diferença. Começa a observar a sua alimentação, começa a diminuir a quantidade de carboidrato. Vá para os seus ancestrais. Vamos lá para a era paleolítica, 10 mil anos atrás. Eram nômades. Nós éramos nômades. A gente não podia plantar, porque você ia plantar não ia esperar colher, você já está em outro lugar. Então tira todos os grãos da jogada. Então o que a gente fazia? A gente caçava, a gente pescava, porque a gente vivia em regiões de rios, foi onde desenvolveu a civilização, e a gente comia fruto silvestre, da estação. Tinha geladeira, não tinha nada. Então você imagina, a gente matava uma presa, tirava as entranhas dela e levava para casa. E deixava a carcaça magra para os animais comerem à noite. Hoje, o que você faz? Você vai no açougue, você quer carne magra. Então você tem o que eu chamo de gordurofobia. Você tem uma fobia por gordura. Primeiro porque eles te convenceram que colesterol é gordura. Colesterol não é gordura. Pergunta qualquer bioquímico. Colesterol é um lípide. Toda gordura é lípide, mas todo lípide não é gordura. Então colesterol não é uma gordura. Colesterol não é gerado a partir de gordura. Colesterol é gerado predominantemente a partir de carboidrato. Então, se você está com colesterol elevado e você quer baixá-lo, é só você diminuir a sua quantidade de ingesta de carboidratos. Não é de gordura, porque gordura... O colesterol é tão importante para o corpo que ele não delega isso para a dieta. Ele fabrica o seu próprio colesterol. A absorção de colesterol daquele que você ingere é mínima e o corpo fala, não, isso aí é muito importante para mim. Isso está em todas as células, isso 25% está no cérebro, isso produz todos os hormônios, a vitamina D3, a bile, a produção da mielina. Não, é muito importante, não pode faltar. Nós mesmos vamos fabricar. Então, praticamente, quase toda a célula do corpo tem a habilidade de fabricar colesterol. Predominantemente o fígado, mas o cérebro também produz e etc. Então, tem outros órgãos que produzem. Então, você tem que diminuir o carboidrato. Porque na época lá paleolítica, onde ninguém ficava doente, não tinha carboidrato. Não tinha farinha, não tinha soja, não tinha milho, não tinha trigo. E hoje nós sabemos que grande parte da população tem uma hipersensibilidade ao glúten. Isso não existia no passado, porque o glúten era uma percentagem muito pequena do trigo. Com a melhora do trigo, o trigo hoje é transgênico, cada vez que você melhora a produtividade do trigo, você aumenta a concentração de glúten. Nos últimos 40 anos, nós aumentamos em torno de 400% a concentração de glúten no trigo. O organismo não sabe como lidar com esse glúten, porque esse glúten tem uma proteína chamada gliadina, que estimula uma série de outras proteínas e inibe outras proteínas na parede intestinal e provoca uma absorção
inadequada de nutrientes e inapropriada de proteínas. E gera uma porção de coisas, porção de problemas, inclusive infarto do miocárdio, que vai arrebentar no elo mais fraco. Se você puxar uma corrente, onde que ela arrebenta? No elo mais fraco. Cada um de nós tem um elo mais fraco diferente. Tem família que não tem câncer. Tem família que todo mundo morre de câncer. Tem família que não tem infarto. Tem família que todo mundo morre de infarto. Você tem que ver na sua família onde é o elo mais fraco. E se você ingerir muito trigo, muito glúten, você vai estar estimulando esse órgão mais fraco. Pode ser que na sua família seja um tremor familiar, que os homens desenvolvem aos 55 anos de idade. Você tira o glúten da sua dieta e você vai ver que o tremor melhora, ou diminui ou desaparece. Nada fala mais alto que resultado. Se você tem uma enxaqueca toda semana e você tira o glúten e tira o leite da sua dieta por um período, faz isso 3 semanas. O que custa? Eu não estou te pedindo para tomar nenhum remédio diferente. Estou pedindo para você fazer um teste, chama ex-juvantibus em latim. Vamos fazer um ex-juvantibus. Vamos mudar a nossa dieta por 3 semanas. Você vai tirar o glúten, você vai tirar o trigo, centeio, aveia, cevada, e você vai tirar o leite e seus derivados. E se aquela enxaqueca que você tem há 20 anos desaparecer? Como é que fica? E se você, para testar, introduz de novo a dieta antiga e a dor de cabeça volta? E se você tirar, ela sumir de novo? Você precisa de 3.000 casos para provar isso? Não. Você provou em você mesmo. Você coloca, tem dor de enxaqueca. Você tira, tem dor de enxaqueca. Entendeu? Você não está prejudicando você em nada. Eu estou falando o resto da vida, falando por 3 semanas. Aí você descobriu que aquilo te faz mal. Pronto, se aquilo te faz mal, cada vez que você ingerir aquilo, seja o que for, aquilo vai estratificar seu corpo. E o seu órgão mais fraco vai sofrer. Você é tão jovem quanto mais velho dos seus órgãos. Eu posso ter um indivíduo de 40 anos de idade que tem um coração bom, mas ele é alcoólatra e ele tem um fígado estourado, ele já tem uma cirrose hepática alcoólica e ele está na fila de transplante para fígado, mas ele tem um bom coração. Ele vai morrer de quê? Se não fizer nada. Ele vai morrer do fígado, com um bom coração. Porque o órgão mais fraco dele, no caso, é o fígado, porque o álcool vai para o fígado. O álcool tem que ser metabolizado no fígado. E tem gente que é mais sensível ao álcool do que outras. Estão entendendo? Então você tem que virar o capitão do seu navio. O médico te ajuda, mas você é dono da sua saúde. Você é responsável pela sua saúde. O médico não vai ser capaz de te dar uma pílula que vai resolver tudo. Isso não existe em nenhuma doença. Se você não mudar o seu modo de ser, o seu psicológico, a sua alimentação, o seu câncer não vai embora, não. Você acha que você pega lá uma quimioterapia vai resolver? Não resolve, não. Porque a quimioterapia também sobrecarrega seu corpo. Se você tem um desejo inconsciente de morte, fica difícil você curar o câncer. Você tem que tratar o psicológico também. Você tem que se sentir útil à sociedade. Você tem que pôr a cabeça no travesseiro e perguntar o seguinte, quando você vai dormir: eu contribuí mais ou custei mais para o universo hoje? Se você estiver contribuindo mais do que custando, você está aumentando o seu crédito lá em cima. Se você estiver custando mais do que você contribuindo, você está aumentando o seu débito lá. E quando você estiver contribuindo mais do que custando, está valendo a pena você ficar aqui. Entendeu? Então você tem que ter metas de futuro para você atingir. Mesmo que você não atinja as metas, você está em movimento em direção a elas. Doutor, estamos aqui 1h15 já conversando, caminhando para o final. Eu posso pensar e tentar resumir que, de certa forma, o documentário Curas Proibidas é uma maneira que o senhor encontrou para fazer com que as pessoas se apropriem da saúde delas? Nós fizemos um trabalho muito forte, muito pesado, de muitos anos, resumido nisso aí. São 4 episódios gratuitos, onde você vai ter uma noção, vai mexer com a sua cabeça, entendeu? Seja de que profissão você for, da área de saúde, vai mexer com a sua cabeça.
porque eu estou apresentando para você um novo paradigma, que aliás não é tão novo assim, tá? Se você for olhar, é o paradigma velho que nós estamos querendo voltar. Não tem nada de novo no universo. Mas é um novo modo de ver. É uma outra, vamos chamar uma outra visão médica. E através dessa outra visão médica, você é o protagonista. Você é o centro das atenções. Porque você vai lá no médico, você é mais um. Só mais um. Agora, você tem que cuidar da sua saúde. Você, hoje, com a democratização da informação, você tem acesso na internet. Né? Você sabe muito mais do que muita gente que é estudioso no assunto. Porque se você tem uma doença, o interesse é todo seu de resolver esse problema. Então você passa a ser o protagonista da história. Isso faz a diferença. Isso é libertador. E você rompe essas amarras que você tem e começa a estudar o seu caso. E começa a ver onde é que você está errando. O que você está fazendo de errado, o que você está fazendo de certo. Vão fazer mais coisas certas? Vão fazer menos coisas erradas? Só de você começar esse processo aí, só de você começar a tomar 6 copos d'água por dia, já vai mudar a sua vida. Aquelas horas que você passa lá querendo fazer cocô e não consegue, você vai ver que com 6 copos d'água você vai hidratar seu corpo. A principal causa de constipação é desidratação. O cocô endurece, não sai. Na hora que você toma água, ele amolece, sai com facilidade. Então você começa a ver a diferença. E vendendo um monte de remédio aí para as pessoas conseguirem ir no banheiro, não é mesmo, Exatamente. doutor? Olha, Conhecimento Libertador é tão fácil se inscrever, é só no link que você acessa aqui nos comentários, né? Onde é que você esteja acompanhando. Se for no celular também é muito fácil, né, doutor? A hora é agora, não é isso, não doutor? Não tenha dúvida. Não custa nada, é só clicar aí, tá? Você vai receber 4 episódios do Curas Proibidas gratuitamente. Gratuitamente no seu e-mail. Queria agradecer a participação, tanta gente aqui, doutor, tanta gente te mandando abraço, agradecendo pelo senhor existir. A gente está muito feliz de ter realizado esse evento em rede com todos os nossos parceiros. Agradecer mais uma vez o senhor, doutor, é um aprendizado sempre escutar o senhor. As pessoas ficam muito satisfeitas. As suas considerações finais para a gente se despedir. Pois é, essa não é a última vez que nós vamos estar conversando, tá? A minha intenção é de tempos em tempos estar aqui esclarecendo as suas dúvidas. Essa é parte da minha missão de vida, transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Essa é a minha missão. E missão não termina, ela vai terminar na hora que eu morrer. Enquanto isso, eu vou estar fazendo esse trabalho. E você vai estar se beneficiando disso. Eu vou estar estudando, eu vou estar pesquisando, eu vou estar colocando uma bandeja e lhe entregando. O que você faz com a informação, a decisão é sua. Não acredite em mim. Teste. Só lhe peço isso. Teste. Se funcionou para você, eu fico muito feliz. Até a próxima. Até a próxima, gente. Se inscrevam e acompanhem os e-mails. Um prazer. Até mais. Tchau, tchau. As alternativas oferecidas pela indústria farmacêutica não impediram que as doenças cardíacas permanecessem como o fator número 1 de morte no Brasil. Na indústria farmacêutica é assim, você não pode ter um remédio que mata, porque se matar dá processo. E você também não tem uma ênfase grande em produzir remédio que cura, porque aí o cara não compra mais. Você tem que ter um remédio que nem mata, nem cura. Apesar desse poderoso lobby da indústria farmacêutica, há um médico que resolveu quebrar o silêncio. O foco não é a saúde, a finalidade é ganhar dinheiro. Sempre há a possibilidade de melhorar. O espírito humano é mais forte do que qualquer outra droga.